Amém. Vamos chegando, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez, para que possamos juntos estar meditando na palavra do Senhor, interagindo aí através das mídias sociais. Eu quero mandar um abraço também para a pastora Alda, para o irmão Ney, para o Lê. Quero mandar um abraço para a Lil, para a Fátima, para a Vanessa, pastora Alda, o Rafa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Toda quinta-feira aí, né? Participando conosco, né? Nessa live aí. Que bom, irmãos, que vocês não enjoam, né? Louvado seja Deus, né? Mas falar da palavra de Deus é muito bom, né, meus irmãos? Estarmos reunidos aí nessa live que já ultrapassa já mais de ano, né? Fez esse dia, estava mandando lembrança aí da live. Que bom, né, irmãos, que a gente tem conseguido se estabelecer, né, na ministração da palavra de Deus. Que bom que a gente tem conseguido, o Rafa está falando que é 2 anos já. Que bom que a gente tem conseguido aí estar fazendo com que a palavra de Deus seja ministrada através das nossas vidas. Eu sei que não é fácil para vocês acompanhar, né, investir esse tempo de 1 hora, né, acompanhando a live, mas que bom, né? Estamos aí pregando a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus tem a sua importância, irmãos. Que o propósito de Deus, né, antes dele subir ao céu, em Marcos capítulo 16, versículo 15, lá nos versículos finais do livro de Marcos, o Senhor Jesus, quando é assunto aos céus, ele deixa uma ordenança para os seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado, não é? Então, essa missão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás é a mesma missão que o Senhor Jesus Cristo dá a cada um de nós nos dias de hoje, para que seja importante, em obediência, seguir os passos do Mestre, pregando a palavra de Deus, evangelizando, falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus tem para a nossa vida, falando dos propósitos de Deus. Agora há pouco mesmo, achei até que não ia dar tempo de eu fazer a live, né? Eu estava vindo de Lorena e estava conversando com uma pessoa que está vivendo um processo de libertação, e Deus tem feito uma obra na vida dele, tem restituído muitas coisas. Ele falava para mim: pastor, o importante é que eu estou sentindo paz nisso tudo, não é? E eu falava para ele um pouco sobre o plano de Deus e os princípios de Deus. Porque quando o homem segue os princípios de Deus em obediência, as bênçãos vêm sobre a vida dele e alcança. Tem pessoas, irmãos, é claro que, entenda bem, eu não estou falando de salvação, porque a salvação, ela é pela graça, ela requer de nós fé, ela requer de nós renúncia. A salvação, ela requer de nós processos que a Bíblia apresenta para que nós possamos ter a certeza daquilo que nós queremos e trilharmos o caminho do Senhor. Que embora não seja uma coisa muito simples, não seja uma coisa muito, fácil, é uma coisa muito simples e requer de nós obediência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa ela entende os princípios de Deus na vida dela, no que diz respeito à salvação, ela entrega a vida dela a Jesus Cristo. Ela aceita o Senhor. O Espírito Santo gera um amor no coração dela, um amor incondicional na vida dela. Não apenas por Jesus Cristo, mas
pelas almas que estão ao redor, que necessitam de ouvir a palavra de Deus. E esse amor, faz com que a pessoa viva somente para Cristo. Não viva mais para os botecos, os bailes da vida, as concupiscências da carne. A pessoa só quer viver para Jesus Cristo. Ela renuncia todo pecado, todo mal, ela renuncia a vida dela, como Paulo diz, aquilo que eu repudio as coisas do mundo por perda, por amor a Cristo. Porque o meu lucro, não é servir a Cristo, é viver em Cristo. Quando a pessoa entende esses princípios, ela entrega a vida a Jesus, o reconhecendo como o único Senhor e suficiente Salvador da vida dela, o processo de Deus começa a ser estabelecido na vida dela. Quero interromper um pouquinho para mandar um abraço para a irmã Iris Prado também, para o Aldo. Deus abençoe, Aldão, em nome de Jesus Cristo. A pessoa começa a entender esses princípios na vida dela e Deus automaticamente, porque se está na palavra, Deus vai abençoar. Uma pessoa esse tempo atrás perguntou, falou: pastor, eu conheço pessoas que não vão na igreja, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, e algumas áreas da vida delas são até felizes, mas são pessoas boas, pessoas que têm, um temor a Deus e a sua palavra, e elas vivem felizes no seu casamento, elas são prósperas. Isso acontece? Sim, isso acontece. Porque Deus, ele não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a sua palavra. E quando a pessoa, em obediência, vive a palavra de Deus, vive os princípios de Deus na vida dela, um exemplo disso tudo. Tem muitos jovens que são abençoados. Frequenta a igreja? Não. Conhece a palavra de Deus? Não. Mas tem os princípios de Deus na vida dele. São filhos que honram o pai, honram a mãe. São filhos que obedecem ao Senhor. São filhos que não têm compromisso com as maldades, com as coisas mundanas. São filhos responsáveis. São abençoados? Sim, são. Porque tem os princípios na vida dela. Casais, marido, mulher, casais que se amam, que vivem em paz, que às vezes não conhecem a palavra de Deus, mas praticam os princípios de Deus. O marido ama a esposa, o marido cuida da esposa, o marido protege a esposa, como Cristo amou a sua igreja. E a bênção vem. Da mesma forma, as mulheres. São mulheres que temem a Deus. Às vezes não conhecem a palavra, mas temem a Deus. São esposas ajudadoras dos seus maridos. Boas mães que educam seus filhos. São abençoadas? Sim, são. Sim, são abençoadas. Mas isso não quer dizer que são salvos. Isso não quer dizer que terão a vida eterna. São coisas diferentes. Agora, quando eu vivo os princípios de Deus e aplico ele na minha vida em obediência, aí sim, aí eu sou abençoado em todas as áreas da minha vida, e inclusive tenho a salvação e a vida eterna. Por quê? Porque eu vivo os princípios de Deus. Tanto que existem pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra de Deus, mas não aplicam os princípios na vida dela, e são pessoas que às vezes são infelizes. São pessoas que são infelizes. São pessoas cheias de alto e baixo. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora está em paz. Parece que, às vezes, se abusar muito, até pega Eclesiastes capítulo 3, fala que está embasado naquilo, Porque tem tempo de paz e tempo de guerra, Aí tem tempo que ela está em paz com os irmãos, aí tem tempo que ela está em guerra com os irmãos. Tempo de sorrir, tempo de chorar.
Tem tempo que ela está sorrindo, tem tempo que ela está fazendo os outros chorar. Claro que isso é uma brincadeira, né, irmãos? Que tem um fundo de verdade. Mas isso acontece. Por quê? Porque não tem os princípios de Deus para a vida dela. Fala mal das pessoas, vive fofocando, vive julgando as pessoas. E não tem, são infelizes. Conhece? Conhece, mas não pratica. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado antes são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Porque tudo na Bíblia, queridos, tudo na nossa vida requer de nós princípios. Dentro da sua família, dentro da sua casa, existem princípios. Existem valores que você não abre mão, que você herdou do seu pai, do seu avô, ou de alguém que te criou. E isso você transmite para quê? Para sua casa, para sua família, para seus filhos. Por quê? Porque isso foi bom. Isso agregou valores na sua vida. Isso fez bem. Isso te trouxe brio. Isso forjou o seu caráter. E na Bíblia não é diferente, meus irmãos. Quando nós praticamos o princípio de Deus e entendemos o porquê de uma aliança, o porquê de uma aliança, o porquê que no coração de Deus existe um desejo de nos aliançarmos com Ele. Tanto que essa aliança foi feita em amor por cada um de nós. Foi feita essa aliança através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus selou essa aliança entre eu e Deus, entre você e Deus. Uma aliança de sangue, um pacto, um concerto. E numa aliança, o maior sempre vai ajudar o menor. E ambos se corresponderão. E ambos se completarão. Ah, pastor, mas o que eu faço numa aliança com Deus? Como que eu vou completar Deus? Não existe, não tem como eu completar Deus. Claro que tem como, meus irmãos. A felicidade do Senhor só é completa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós pertencemos a Ele. Quando nós somos dependentes dEle. Porque senão não haveria necessidade. Deus fazia o homem, deixava o homem na terra, o homem fazendo o que ele bem achar por direito, e Deus ficaria lá no céu com seus anjos, com seus arcanjos, com seus querubins. Estava tudo certo. Mas o Senhor quer nos resgatar através desse amor, através dessa aliança, através desse pacto. Porque Deus quer que da mesma maneira que Ele me criou, que Ele te criou, que Ele nos formou, em princípio, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Da mesma maneira que Deus fez isso, nos criou para sermos eternos. Ele quer que isso seja resgatado na nossa vida, porque Ele nos ama. E como que eu resgato isso? Entregando a minha vida para Jesus Cristo. O aceitando como único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Entendendo que a minha vida não pertence a mim, mas pertence a Ele. Aleluia. Aí, Deus se alegra conosco. Eu imagino Deus vendo que que o amor dele nos alcançou. Porque o amor, ele requer de nós doação. Quando eu amo, eu me dou. Eu me entrego. Eu não busco os meus interesses. Eu abro mão dos meus interesses para satisfazer os interesses da pessoa amada, daquele que eu amo.
Quem ama nunca quer o melhor para si, mas quer dar o melhor para alguém. Isso é o amor. E Deus, quando ele viu que o homem estava se perdendo, tinha perdido a sua eternidade por causa da desobediência, Deus falou, não pode ficar assim. Eu amo eles. Eles não podem morrer. Eles têm que continuar eternos comigo, são meus filhos amados. Aí, Deus pega e através desse amor, o que ele faz? Ele dá o seu melhor. Ele não pensou nele. Ele pegou o seu único filho e entregou por mim e por você. Para nos trazer a alegria da salvação. Para nos trazer a vida eterna. Quem ama, doa. Quem ama, dá. E dá o quê? O seu melhor. Aleluia. Quem ama, dá o seu melhor. Por isso que Deus deu Jesus Cristo. Ofereceu Jesus Cristo em sacrifício pelas nossas vidas. Então, meu querido e minha querida, é de suma importância entender que os princípios de Deus agregam paz na nossa vida. Somos bem-aventurados quando os princípios de Deus estão em nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. A terra era sem forma e vazia. No princípio. Aleluia. O princípio de Deus traz provisão para a nossa vida. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Glória a Deus. E quando nós praticamos o princípio de Deus, o poder da palavra se manifesta e muda e transforma realidades na nossa vida. Queridos, estou aqui fazendo essa live aqui, estou passando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Quanto amor, quanta misericórdia, não é? Quanta graça envolvida nisso tudo. Para que eu e você vivamos em obediência e sejamos bem-aventurados. Hoje o mundo está desse jeito porque os princípios se ausentaram das famílias. Os princípios de Deus se ausentaram dos lares, das escolas. Os princípios de Deus simplesmente foram neutralizados. E quando eu tiro os princípios de Deus na minha vida, outras coisas entram na nossa vida. Outras coisas entram dentro da nossa casa. Às vezes a gente vê uma brigaiada, uma confusão dentro de casa, como nós estamos vendo hoje, filhos matando pai, pai matando filho, esposa, marido, marido, esposa. Por quê? Às vezes dentro da casa tem lugar para bebida, tem lugar para tantas coisas, para palavrões, mas nunca existe espaço para uma oração. Falava agora há pouco com uma pessoa. O homem tem deixado de ser dependente de Deus. A sua autossuficiência, o seu orgulho tem o afastado da presença de Deus. E ele tem criado padrões morais para a vida dele. Não princípios, mas padrões. Aquilo que ele acha que é certo. Acha que é certo ser orgulhoso. Acha que é certo, às vezes, pisar nas pessoas porque tem um poder aquisitivo melhor. Acham que não precisam de ninguém porque trabalham, porque são autossuficientes. Não, eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei. E daí? E se Jesus Cristo voltar agora? O que isso vai trazer para a sua vida? E às vezes não tem paz. Tanto que a gente vê que é raro a gente ver gente pobre suicidando, querendo morrer. Geralmente é quem tem uma condição diferenciada.
que quer morrer, que morre de overdose, de droga, um monte de coisa. O maior exemplo disso foi quem? A pandemia. A pandemia que já se passou. Quantos mendigos você viu que morreu? Quantos moradores de rua você viu que morreu por Covid? Eu não sei, eu acho que eu saiba nenhum. Agora, quantas outras pessoas morreram? E nós sabemos. Tem alguma coisa diferente nisso, não tem, meus irmãos? E a gente vê que o ser humano, ele não aprende. Ele impõe regras, impõe padrões, impõe condições, mas os princípios divinos não quer para a sua vida. Tanto que um dia, numa certa situação, onde Jesus Cristo está ali falando com seus discípulos, e o Senhor fala até para eles, olha, e vocês, o que você acha que eu sou? E começa a falar isso, sei que, tal. Porque muitos queriam fazer de Jesus Cristo quem? O rei, o libertador. Eu já ensinei sobre isso, já ministrei sobre isso. Aí ele vira para Pedro e fala para Pedro, e tu? Quem tu diz que eu sou? E aquilo toca Pedro, movido ali pelo Espírito Santo, quando todos vão embora. Fala, e você, Pedro? Pedro fala para ele, não, para onde iremos se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Não existe. Não existe. Outros padrões, outras regras que tragam a vida eterna, não. Existem os princípios. Aleluia. Esses princípios que trazem paz para a nossa família. E os princípios de Deus sempre vão trazer mudanças. Sempre vão mudar, vão transformar as condições. Porque aonde tem um princípio de Deus, as coisas são transformadas. Amém? A terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia trevas. E o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face do abismo. Deus olha para aquelas condições e diz, haja luz. E houve luz. Glória a Deus. Onde tem princípio, tem transformação. Onde tem princípio, tem luz, tem paz. Onde tem princípio, as coisas são agradáveis, são diferenciadas. E esse princípio, meu querido e minha querida, precisa ser aplicado na nossa vida. Precisamos viver. Eu convido você, convido toda a sua família a participar conosco um dia, a conhecer a nossa igreja, o nosso ministério, onde nós servimos a Deus. Quando eu falo nossa igreja, não é que é minha igreja, não é nada disso. É a igreja que o Senhor nos concedeu para servirmos a Ele, para buscarmos a Ele, aquele local físico. Nós nos reunimos ali todas as quartas, sexta-feira e domingo, com um único propósito: cultuar o Deus Todo-Poderoso. Cultuar o Deus Criador dos céus e da terra. E adorá-lo em nome de Jesus Cristo. Esse é o propósito. E ali existe os louvores que nós entoamos ao nosso Deus, os louvores que nós expressamos a nossa adoração ao nosso Deus, e recebemos de bom grado a ministração da palavra de Deus, aonde, como eu falei, tenho falado desde o início dessa live, aonde o Senhor nos apresenta os seus princípios. Princípios que produzem o resgate da vida eterna, da salvação,
da nossa vida. Convido você, quarta, sexta e domingo, a partir das 19h30, o Ministério de Compartilhar fica ali na Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, aqui na cidade de Guaratinguetá, bem em frente ao antigo Extra Supermercados. O Senhor tem transformação para a sua vida. Seja qual for a área da sua vida, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quer operar na sua vida. Dê espaço a Ele, confie nele, abra o seu coração para Ele, porque eu tenho certeza que quando Ele apresentar os princípios ao seu coração, como Ele apresentou ao meu coração, como Ele tem apresentado aos nossos corações, você enxergará coisas que nunca você enxergou. Você vai ter percepções de coisas que você nunca percebeu. Porque a verdade, a palavra de Deus, ela traz revelação e ela é esclarecedora. E tudo isso muda a nossa vida. E tudo isso transforma a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por ter você aqui sedento da palavra de Deus. Até o cachorro tá latindo lá. Até o cachorrinho tá latindo, né? Eles esperam a live começar para ficar aí, né? Glória a Deus. Criação de Deus, né? Abençoado. Até isso Deus faz. Eu cheguei em casa, acho que foi ontem à tarde, cansado. Aí eu sentei no quintal, as duas vieram, subiram em cima de mim, já começaram a me lamber, a brincar, sabe? Aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? É uma sinceridade, né, dos animais, é uma alegria de ver a gente chegar, de brincar com a gente. Falei, puxa, até isso Deus fez para alegrar o homem. Os animais de estimação, essas coisas Deus criou, irmãos, para nos alegrar, para trazer paz. Hoje no mundo, não tem como você ir lá pegar uma cobra, né? Brincar, sei lá, não tem como. Acariciar um leão, né? Ir lá no meio da selva pegar um leão, uma onça, né? Tem como você brincar. Tem como, né? A pessoa se entrar na praia e nadar com o tubarão branco ali. Claro, tem alguns mergulhadores que fazem que tem esse entendimento. Mas não tem como a gente fazer isso. Agora, eu fico imaginando. Quando o princípio de Deus foi estabelecido no mundo, quando o pecado ainda não tinha sido introduzido no mundo, não tinha como. Não tinha como o homem pegar e ser mordido por um leão. Pelo contrário, ele ia brincar com o leão, Adão e Eva ali no jardim. Tudo lindo, tudo fantástico, tudo maravilhoso. Não é verdade? Não tinha como as coisas acontecerem desse jeito. Por quê? Porque Deus criou dessa perfeição. E eu imagino que quando Jesus Cristo voltar, quando o reino de Deus for, o governo de Deus for estabelecido, nós viveremos em absoluta paz, porque seremos moldados e transformados. Deus cuidará de nós. O Senhor tratará conosco, aleluia. E tudo isso vai ser maravilhoso. Tudo isso vai ser fantástico, irmãos. Por isso, não desanime, não se entristeça, não abandone os princípios de Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Tinha um termo que a gente usava muito, né? A gente falava, deixa Deus ser Deus na sua vida. E isso é verdade, irmãos. Deus quer ser Deus na nossa vida. Mas nós precisamos deixar. Nós precisamos praticar isso na nossa vida.
para que Ele opere, para que Ele trate, para que Ele transforme, para que Ele mude a nossa história. E o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, como eu disse, por poder estar aqui participando conosco, né, desta live, por poder estar servindo a Deus juntamente com você. Isso, irmãos, são valores agregados na nossa vida. Valores que trazem paz, que trazem mudança, que transformam a nossa história. Então vá para uma igreja, cultue a Deus, adore a Deus, se entregue a Deus. Você vai ver que aquela luta que você tem passado na sua família vai mudar. Aquela guerra travada que tem acontecido dentro do seu lar vai mudar. Vai ser transformado. Deus vai fazer com que aquilo que Ele criou, o casamento, a aliança, seja algo verdadeiro, que produza paz. Hoje nós estamos vendo casais quase se matando dentro de casa. Só não briga quando está dentro da igreja, porque aí está dentro da igreja, né? Tem como, né? Mas mesmo assim, às vezes ainda escapa uma palavra. Tem hora que esquece que está perto dos outros. Aí marido é bruto com a esposa é sem educação com o marido. Isso não é princípio, não, irmãos. Deus nos criou para vivermos em paz, em alegria, em harmonia no Espírito Santo. Domingo eu estava indo para a igreja com a minha esposa. Eu falei, puxa vida, que bênção, né? Nossa casa é um lugar de paz. Aqui é um lugar de paz. Nós somos felizes em estarmos aqui. Tanto que a gente não gosta nem de ficar para lá e para cá, quando a gente, né, tá assim tranquilo, a gente quer ficar em casa. Claro, dar uma saidinha, fazer alguma coisa, mas a gente quer ficar em casa, quer estar junto. Porque aqui nós somos felizes. Aqui nós somos completos, aleluia. Porque aqui existe um ambiente de paz. Porque os princípios de Deus estão sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Se você tem um pedido de oração, coloca aqui no rodapé o seu pedido de oração. Ah, pastor, eu gostaria de receber uma oração pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha família, pelo meu marido, pela minha esposa, sei lá, por alguém. Deixa aqui, daqui a pouco nós vamos estar orando. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Em 1 Timóteo capítulo 2, aqui, a Bíblia fala, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém? Olha só. Jesus Cristo é o mediador desta aliança. Ele é quem traz paz. E isso, irmãos, é um propósito de Deus para a nossa vida. Isso é fruto do amor de Deus na nossa vida. Isso é aquilo que eu falei, de se dar, de se doar, de se entregar, de viver. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos vencer. Você vai vencer, eu vou vencer, todos nós venceremos. Porque nós somos mais do que vencedores. E no tempo de Deus, tudo isso alcançará a sua vida. Tudo isso alcançará a sua história. Mas não perca tempo. Se entregue, viva os princípios de Deus. Porque eles produzirão tudo isso que eu disse. Em nome do Senhor Jesus. Alguém mais tem pedido de oração? Irmã Celina, Mãe Iris, pede oração para mim, não acho bem de saúde. E para sua família, não anda bem de saúde. Amém, minha irmã. Nós vamos orar. Sua saúde será estabelecida em nome de Jesus Cristo.
como a minha também tem sido estabelecida em nome de Jesus Cristo. A gente vive tempos difíceis, né, meus irmãos? Mas nós cremos na cura divina. Nós cremos na palavra de Deus. E nós lutamos contra toda oposição do mal contra a nossa vida. E nós venceremos em Cristo Jesus. Alguém mais pede oração? Deixa aí o seu pedido de oração. Amém. Nós vamos orar. Danilo, e Deus vai dar vitória para sua esposa, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Se Deus está permitindo que ela vá para a cirurgia, é porque Ele vai usar da vida dos médicos. Creia nisso. Eu creio. Deus tem poder para operar e curar, mas eu já vi testemunho de pessoas que chegaram até o último momento para receber uma cirurgia e chegou na hora, foi feita aquela última análise, aquele último ultrassom, aquele trabalho todo, e a pessoa não tinha mais nada. O Asaf mesmo, meu filho, o Asaf é um testemunho, né? O Asaf é um testemunho disso. O Asaf, quando ele nasceu, ele tinha, né? Quem conhece a nossa história, a nossa vida, a vida do meu filho, sabe que ele nasceu com 5 meses e pouco, nasceu muito pequeno, muito prematuro. Ficou 1 mês na UTI, ele era muito pequenininho, muito fraquinho. Teve várias paradas cardíacas, né? Ficou 1 mês certinho na UTI. E o interessante é que ele nasceu dia 16 de dezembro, meu aniversário é 15 de janeiro, e eu lembro que no dia do meu aniversário meu filho estava na UTI, né? O presente que Deus tinha me dado, aleluia, mas eu nunca abri mão e nunca desacreditei de que Deus tinha me dado ele. Embora os médicos tivessem até mesmo desenganado ele numa ocasião do seu nascimento, mas eu sempre sabia que Deus é fiel, sempre sei que Deus é fiel, e sabia que isso aconteceria, que ele viveria. E quando ele sai da UTI e vai fazendo aqueles exames, o médico fala, olha, ele tem 2 válvulas no coração aberto. Ele nunca vai ser uma criança normal. Quando ele fizer 2 anos de idade, nós vamos fazer outros exames nele, e aí ele vai estar um pouquinho mais forte. E se ele estiver fortinho, a gente vai operar ele, é uma cirurgia de risco de coração, ele vai poder viver porque a gente vai reparar isso, mas ele nunca vai ser uma criança normal, por causa disso. Eu ouvi aquilo, irmãos, e falei, não. Claro que me abalou, claro que me entristeceu, mas eu falei, não. Dentro de mim eu sabia que não seria dessa forma, como não foi, como não é dessa forma. E quando fizemos todos os exames dele lá em Taubaté, ele bebezinho, entrando para a sala de cirurgia, o médico fala, olha, não vai ser mais preciso operar. Não sei como, mas nesses 2 anos, a válvula do coração dele fechou. Tá normal, ele tá normal. Usou lá uns termos técnicos, né, da medicina. Falou, ele tá normal, ele tá saudável e ele vai ser sempre saudável. Vai viver normal, vai ser uma criança normal. Não tem mais nada. Falei, doutor, mas como que acontece isso? Eu perguntei, né? Ele nunca tomou medicação para que isso acontecesse. Ele tinha que tomar suas medicações e tudo, né? Porque ele teve infecção generalizada no sangue. Foi aonde também ele foi desenganado pela medicina. O médico não deu 24 horas de vida para ele. E aquilo tudo se reverteu na vida dele. O Asaf é um guerreiro, irmãos. Aleluia, ele é um guerreiro. Sobreviveu a tanta coisa. E enfim, dia 16 de dezembro agora ele faz 18 anos. E quanta coisa linda Deus fez na vida dele. Trouxe ele à vida, curou, e ele é uma criança, um homem, né, já com 17 anos, abençoado. Eu estou dizendo isso, Danilo, por quê? Porque Deus é fiel. Às vezes a gente já vai para a cirurgia,
já vai achando que não tem mais jeito, que agora é só... E lá Deus pode mudar tudo isso. Ou se Deus permitir que faça a cirurgia, Deus vai usar da mão dos médicos. E vai trazer a vitória, e vai trazer a bênção. E vai mudar tudo isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estou contando esse testemunho porque é algo que eu vivi na minha vida. Quando ele nasceu, sempre declarei que meu filho era a herança do Senhor, era a bênção de Deus. Era a continuidade da minha geração aqui na terra. E que o Senhor estava me dando, e eu estava consagrando ele, devolvendo ao Senhor. Sempre foi assim. E quando os princípios de Deus estão na nossa vida, existe paz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Papai querido e amado, eu me uno em oração com meus irmãos nessa hora e peço da sua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa ministração, acompanhando essa live. E eu sei que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Papai amado, perdoa os nossos pecados, meu Deus, os meus pecados nessa hora. Me cobre com teu sangue, me abençoa, papai, me fortalece para que eu sempre viva os princípios do Senhor na minha vida e viva em obediência, papai, em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, pela vida de cada pessoa que está pedindo oração, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, papai, e de todos aqueles que querem aplicar isso em suas vidas, que querem viver esse amor, essa condição, papai, que o Senhor dá a cada um de nós. Que haja paz em cada lar, que haja cura, que haja vitória, que haja bênção e que as suas provisões completem tudo aquilo que precisa ser completado na vida deles, em nome de Jesus. Assim os abençoo, no físico, na saúde, no familiar e em todas as áreas da vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Louvado seja Deus. E Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Um forte abraço, até quinta-feira que vem, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, ótimo fim de semana na presença de Deus.